Ora boas, neste momento eu quero falar acerca da correlação lógica e hermenêutica. Como eu já falei noutros vídeos, eu desenvolvi 3 princípios fundamentais da lógica, no meu entender são muito importantes para se ter em conta quando se pensa acerca da lógica, ou se pensa até no sentido mais lato, se algo faz sentido ou não faz sentido, se algo tem lógica ou não tem lógica. Que é, os 3 princípios fundamentais são, claro que há outras coisas no meio e envolve o princípio da identidade, a não contradição, há lá Aristóteles e uma data de coisas, mas estes princípios são a diversidade elementar, a congruência correlativa e a sustentação pela totalidade. A diversidade elementar tem a ver com o facto de algo para ser lógico precisa ter vários elementos, sejam eles quais forem. Você pode pensar até numa equação, por exemplo, tem vários elementos, 2 mais 2 é igual a 4, precisa de vários elementos, apesar de cada elemento, em geral, participar de outros elementos para se tentar enquanto unidade de elemento. Temos a congruência correlativa, claro que algo para ter lógica convém que faça sentido atendendo os elementos em correlação, no sentido lógico, e a sustentação pela totalidade, que isto é o mais difícil, é quase um movimento utópico dependendo de que tipo de logicidade é que estamos a falar, que é a teoria da logicidade. A sustentação pela totalidade tem a ver com que uma pessoa, por exemplo, estuda os elementos, eles têm de estar em correlação, e uma pessoa deve ter a consciência da sua totalidade, para perceber se a partir da consciência da sua totalidade, pressupondo que ela existe, se sustenta logicamente. Claro que está tudo dependente da congruência correlativa e a diversidade elementar. E a teoria da logicidade tem a ver com o facto de, como há uma síntese que eu gosto de falar, que é facilmente se considera que não tem lógica, uma lógica que ainda não se compreendeu, que ainda não se conseguiu compreender, que seja o que for, uma pessoa deve afirmar, deve ter a ideia de que algum sistema ideológico, contas matemáticas, seja o que for, crenças, deve participar, deve ter a humildade, ter a consciência de que aquilo é uma logicidade. E a logicidade é o quê? Uma hipotética logicidade, uma potencialidade lógica, uma contingência lógica, pode não ser, não sei se é lógico ou não é lógico, não sei se faz sentido ou não, mas a priori, a partir de um relativismo hermenêutico, e aqui entra a hermenêutica também, não só, ele admite a possibilidade de algo ter sentido ou não ter sentido. Isto para eu não me envolver em preconceitos. Portanto, se a priori existe um assunto que alguém entende enquanto lógico, o que é que eu devo fazer? Eu devo admitir que aquilo é uma logicidade. A possibilidade de algo ser lógico ou não ser lógico. E depois devo exercitar-me hermeneuticamente para tentar compreender. A hermenêutica, no meu entender, é a ciência da interpretação para a compreensão. Portanto, aí está a relação da hermenêutica com a lógica. A importante relação da hermenêutica com a lógica e vários assuntos que se envolvem no meio. Portanto, eu estou a lidar com um determinado assunto, um assunto difícil. Eu, para falar assuntos difíceis, normalmente falo acerca de coisas da espiritualidade, por exemplo. Vamos imaginar a reencarnação. Se eu tenho humildade intelectual e liberdade intelectual, independência intelectual e uma data de outras coisas, o que é que eu devo admitir? Logo à partida, se eu tenho poucos conhecimentos. Eu devo admitir a minha própria ignorância. E quando admito a minha própria ignorância, eu dou espaço para aquela síntese que é, facilmente se considera não tem lógica, uma lógica que ainda não se compreendeu. Portanto, eu vou admitir à partida que a teoria do reencarnacionismo tem uma logicidade. Portanto, pode ser lógico, pode não ser lógico, eu ainda não sei, a priori. Por exemplo, imaginando que eu ainda não estudei. E o que é que eu devo procurar fazer depois? Admitindo logo a partida que facilmente se considera uma lógica que ainda não se conseguiu compreender, e imaginando que eu tenho determinadas crenças que vão contra a ideia do reencarnacionismo, o que é que eu devo fazer? Eu estou a dar um exemplo, poderia dar outro. Procurar compreender. Respeitando aqueles 3 princípios fundamentais da lógica, que é a diversidade elementar. Eu não devo considerar que não tenho lógica se não conhecer minimamente os diversos elementos que fazem parte dessa logicidade, que é a teoria do reencarnacionismo, por exemplo. Depois, procurar compreender, depois da diversidade elementar, a congruência correlativa, a hipotética congruência correlativa que possa ter essa teoria. E depois, procurar a sustentação pela totalidade. Claro, isto é um movimento utópico, é ad infinitum, uma pessoa está sempre a exercer-se hermeneuticamente nesse sentido. Além da necessidade de procurar a validação empírica e toda uma data de coisas, mas a priori, a minha relação com esta nova ideia, com este novo conceito, ou simplesmente com esta ideia, com esta teoria, deve ser, primeiro, abertura consciencial, admissão de possibilidades. Depois ter a consciência de que facilmente se considera que não tem lógica, uma lógica que ainda não se conseguiu compreender. Aí está a síntese, a importância da síntese. Depois,
procurar compreender. Aí está o meu dever hermenêutico de procurar compreender aquilo que, a priori, neste caso hipotético, é diferente das minhas crenças. Da importância da hermenêutica e da relação da hermenêutica com a lógica. Porque eu facilmente considero que aquilo não tem sentido quando eu ainda não compreendi o sentido que aquilo tem. E eu só poderei compreender se eu procurar conhecer. Portanto, como é básico, eu já falei uma data de vezes, o conhecimento é condição de possibilidade da compreensão. Portanto, eu devo procurar exercer-me com liberdade intelectual, com independência intelectual e com curiosidade intelectual para compreender as coisas novas, diferentes, insólitas e inusitadas. E neste caso, eu dei a teoria do reencarnacionismo. Poderia dar outra qualquer. Também existe a teoria do evolucionismo, uma data de coisas, transformismo, seja como for. Portanto, qual é a importância da hermenêutica? A importância da hermenêutica tem a ver também com aquilo que eu chamo de a dualidade. Posso falar noutras coisas e vou falar noutras coisas, que é o princípio compreensivo, em que existe a tentativa verdadeira de compreensão de algo, e o princípio denegativo, quando existe um ego no meio, de forma inconsciente, a denegrir aquilo que se está a interpretar, só porque no final se quer continuar com o mesmo sistema de crenças. Quando uma pessoa não está aberta para a mudança, a pessoa facilmente se envolve num princípio denigrativo de forma inconsciente. E está a necessidade da compreensão da hermenêutica em termos psicológicos. A pessoa deve estar atenta à sua psique, ao seu movimento consciencial, quando está a lidar com coisas novas e diferentes. Porque facilmente se denigra aquilo que não se quer admitir enquanto possível. E facilmente se foge de determinados conhecimentos quando não se quer admitir determinadas crenças enquanto possíveis. Da importância da hermenêutica em termos psicológicos e não só, e da lógica, dentro deste enquadramento que é os princípios fundamentais da lógica. Tudo isto para incentivar aquilo que se pode chamar de curiosidade intelectual, de libertação da preguiça intelectual aguda e crónica só porque não se quer colocar em causa determinadas crenças, em que se está apegado, por exemplo. Como a filosofia, no meu entender, deve primar pela radicalidade, deve-se ir à raiz da questão que não deixa a pessoa ter abertura consciencial. Porque à partida, devo admitir, por exemplo, e dando este exemplo, ou seguindo, ou dando continuidade a este exemplo que eu dei, à partida uma pessoa deve admitir, deve ter humildade para admitir, será que é possível, será que não é? Será que a reencarnação existe, será que não existe? Qual é a melhor forma, e o que eu quero discutir aqui, qual é a melhor forma de eu me relacionar com esta crença que a priori deve ser admitida enquanto logicidade, que é a possibilidade de ser lógica ou de não ser lógica. Uma coisa é certa. Dando este exemplo, posso dar outros. Se eu fugir disso, se eu fugir dos conhecimentos, eu nunca poderei realizar-me dentro do enquadramento que é os princípios fundamentais da lógica, porque eu não vou ter os conhecimentos, não vou ter conhecimento, porque se eu fujo não vou procurar ler, compreender, estudar, investigar, eu não vou ter conhecimento da diversidade elementar, porque fugi. Muito menos da concorrência correlativa e muito menos a sustentação pela totalidade. Portanto, o que é preciso, acima de tudo, é estudar e investigar as coisas novas, diferentes. Porque é exatamente disso que o ego foge. O nosso ego foge de forma inconsciente. Como nós não queremos colocar em causa as nossas crenças por ser desconfortável, sempre que lidamos com teorias diferentes, com ideologias diferentes, com crenças diferentes, uma pessoa foge, uma pessoa denigra. Há uma denigração hermenêutica. Há uma precipitação hermenêutica. Há uma fuga hermenêutica. E isso não é saudável em termos intelectuais. Nem em termos correlacionais. Mas as pessoas se relacionarem umas com as outras. E as pessoas são todas diferentes. E nós queremos compreender uns aos outros ou queremos denegrir uns aos outros? Depois também se cria aquela falácia de espantalho, em que se deturpa o argumento do outro, se deturpa aquilo que o outro diz, o sistema ideológico do outro, para o tornar mais facilmente refutável. E eu isso acho que é completamente deprimente em termos intelectuais. Portanto, é essencialmente isto que eu tenho para dizer acerca da lógica e da sua relação mútua com a hermenêutica. A importância delas andarem de mãos dadas, atendendo a estes princípios fundamentais da lógica e atendendo aos princípios fundamentais da hermenêutica. Um deles é o princípio compreensivo, o dever hermenêutico. O dever hermenêutico é o dever que eu tenho de procurar compreender a alteridade, procurar compreender o outro, procurar compreender o diverso, o diferente. É um dever de procurar ver, ou de procurar simplesmente o lado positivo e construtivo daquilo que é diferente de mim, em vez de estar sempre a tentar denegrir para tornar mais facilmente refutável, para retirar força e assim eu não ter de colocar em causa as minhas crenças. E se eu quero falar em independência intelectual, no meu entender eu tenho que falar profundamente disto que eu estou a acabar de falar. E porquê é que eu dei a ideia da teoria do reencarnacionismo ou de coisas espirituais e assim? Porque no meu entender são das coisas mais frágeis
mais polémicas, mais difíceis de lidar. São estas. Isso eu identifico isso. Filosoficamente, eu considero mesmo muito importante falar acerca disso. Porque há muitas falácias, não há? Há muitos comportamentos falaciosos. Há pessoas altamente inteligentes a cometerem este tipo de erro intelectual, no meu entender. A denigração hermenêutica, a precipitação hermenêutica, a fuga hermenêutica, a fuga da compreensão, mas fechar-se em preconceitos. Há pessoas altamente inteligentes e intelectuais que literalmente fogem de assuntos tipo estes. E cometem estes erros básicos em termos hermenêuticos. Isso, eu identifico isso, eu considero importante falar acerca disso. Claro que eu respeito e aceito a diferença identitária, compreendo estes comportamentos, e exatamente por compreender, dentro das minhas capacidades e limitações, consinto que seja importante falar acerca disso. A filosofia deve ser radical, deve ir à raiz, deve procurar conhecer, deve amar a verdade, a sabedoria. E em termos de independência intelectual, liberdade intelectual e curiosidade intelectual, devemos afirmar a partir desta correlação, essa relação mútua. A lógica, dentro da teoria da laicidade, compreendendo estes princípios fundamentais, e a hermenêutica, compreendendo o dever hermenêutico, o princípio compreensivo, o relativismo hermenêutico, que a priori deve-se colocar tudo em pé de igualdade, por exemplo, isto é importante, que é para, se uma pessoa não colocar em pé de igualdade, a priori, isto em termos de liberdade intelectual, por exemplo, e de importância para o exercício intelectual e de hermenêutico, mas facilmente inferioriza aquilo que não concorda a priori, aquilo que desacredita a priori, e não procura conhecer nem compreender. Se não procura conhecer, não poderá compreender. E facilmente considera que não tem lógica, a lógica que ainda não compreendeu, ou a logicidade. Facilmente uma pessoa tem uma teoria, tem determinadas crenças a que está apegada, essa teoria não coaduna com aquela, e uma pessoa, em vez de procurar compreender a outra teoria, tendo abertura para a mudança, admitindo possibilidades, ser abertura consciencial, não. O que acontece muitas vezes, e mesmo no meio académico altamente intelectual, foge-se. Porque às vezes o apego é tão grande a determinadas crenças, existe um conservadorismo tão grande, existe um medo tão grande de se ser rejeitado, de se ter de colocar em causa, admitir estar errado, que se comete erros básicos em termos hermenêuticos e em termos de teoria e logicidade dentro do enquadramento daquilo que eu partilhei. Eu considero muito importante falar acerca disto. Para ajudar as pessoas a libertarem-se deste ego que as faz fugir da verdade, fugir da sabedoria. E o que é a filosofia em termos etimológicos? Amar a sabedoria. Portanto, nós para amarmos a sabedoria, nós não podemos estar sempre a fugir dela. E isto é básico. Portanto, vamos acordar para a vida. Vamos estar mais atentos ao nosso comportamento hermenêutico, em termos de logicidade. Porque eu considero mesmo importante, para nós nos compreendermos uns aos outros, para nós podermos cooperar uns aos outros, uns com os outros, em vez de andarmos sempre a denegrir, um espetáculo deprimente, de uma hermenêutica deprimente. Portanto, acho que por agora está tudo. Espero que este vídeo tenha ajudado em alguma coisa e cumprimentos filosóficos.